Gente bonita! Nesse vídeo de hoje vou trazer uma atualização para vocês de como está minha carteira pública, para não ter um gap muito grande também de tempo. E eu quero entender com vocês um movimento que eu venho pensando nos últimos meses em fazer para deixar essa atualização do vídeo mensal mesmo, voltar com uma certa regularidade, só que com um adendo a qual eu já vou explicar para vocês mais no final do vídeo, depois que eu der um resumo do que vem acontecendo, passar para vocês aqui o que tem acontecido na minha carteira, se eu perdi dinheiro, se eu ganhei dinheiro, se eu investi mais, se eu investi menos, e depois que eu der esse overview, eu venho comentar para vocês. Então, por favor, fica até o final do vídeo, ou se você quiser, já pula para o final do vídeo para entender um pouquinho mais como é que eu vou atualizar para vocês todos os meses, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Matias. Para alguns outros podem me conhecer como Filho Rico, cujo título se deve a todo filho ou aquela filha que querem tomar boas decisões sobre o dinheiro desde cedo, aqueles que buscam a tão sonhada liberdade financeira e não querem depender quando o assunto é dinheiro, nem de pai, nem de mãe, nem de tia-avó, nem de avó, nem de nada, e também nem de um primeiro trabalho. Então, o grande quê de um filho, de uma filha rica é simplesmente você não querer depender de ninguém. Então, é basicamente isso. Então, só antes de gravar a tela aqui para vocês do meu computador, mostrar como é que tá a carteira, eu acho que tem umas coisas muito bizarras acontecendo aqui, né? A gente viu um avião caindo em Toronto, a gente viu, cara, dois assuntos super sérios, né? As duas mortes, um de um ciclista e outro estava indo para não sei aonde, em cima de uma moto, com dois bandidos recentemente. A gente viu também, esse caso aconteceu hoje, que eu estou gravando dia 18 também, que é o presidente da Argentina, o Javier Milei, praticamente ele fez uma merda. Então, para quem não acompanhou isso, ele divulgou uma criptomoeda chamada Libra. Então ela bombou, muita gente entrou comprando, né? Porque o presidente da Argentina acabou divulgando, comunicando sobre a moeda. Aí, obviamente, a galera empolgou. Só que aí mora o problema, né? A equipe que criou essa moeda, ela detinha mais de 80% de toda a circulação dela. Então, adivinha o que deu? O preço bombou, venderam tudo, aí o valor da cripto praticamente foi a zero. Ah, Matias, mas não foi um golpe, não sei o que. Cara, ele falou que foi na inocência, realmente, né, compra quem quer, ele não obrigou ninguém. Mas você precisa concordar que, como um presidente de um país, cara, ele precisa tomar mais cuidado com esse tipo de influência que ele tem, porque simplesmente muitas pessoas entram nessa brincadeira e podem perder muito dinheiro nisso, e isso pode custar, cara, a eleição dele. Então ele vem fazendo um super mandato. Cara, a inflação de lá despencou, o juros está caindo, o país está voltando a andar, estão fazendo acordo, enfim, cara, é um presidente que está trazendo muitas coisas boas para a economia, só que, cara, ter um descuido desse pode custar a eleição dele. Vamos ver assim nos próximos capítulos. Já não é tão uma novidade, mas eu queria comentar com vocês, né? O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele assumiu o mandato, ele assinou uma primeira ordem executiva sobre criptoativos. Ainda não é tudo o que o mercado quer, que é a criação de uma reserva nacional em Bitcoin, mas já é um grande avanço, porque simplesmente nessa ordem que ele criou, tem um novo grupo trabalhando e que em até 180 dias eles precisam trazer uma proposta aí de uma reserva nacional de estratégia de ativos digitais. Ou seja, é uma ordem do presidente da maior e mais potente economia do mundo, que representa sim essa ordem, um avanço para quem investe em criptomoedas e em Bitcoin, por exemplo. E além, houve uma troca aí do presidente do SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que é pró-cripto. E o que nos resta? Bom, esperar esses 180 dias, e se a gente realmente tiver uma reserva dos Estados Unidos em criptomoeda, a tendência é uma correção muito positiva para as criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Claro, como eu tenho uma grande posição em cripto na minha carteira, eu pretendo manter até essa correção. Mas será que a gente deve comprar mais? Será que eu devo vender? Bom, eu particularmente só vou comprar mais se a gente tiver uma correção para baixo, obviamente, relativamente grande no meio desse caminho. Caso contrário, eu vou manter minha posição atual. Por último, mas não menos importante, sobre o governo brasileiro. Bom, olha, essa notícia aí que saiu sobre um dos maiores gestores brasileiros, cujo qual apoiou o atual presidente da República, dizendo que faria um bom governo, que ele vai ser responsável e que não sei o que. Olha lá o que está acontecendo.
Até parece piada, né? E abre aspas do que ele disse: se os títulos do Tesouro se mantiverem nesse nível, o Brasil quebra. O problema é que esse mesmo gestor influenciou muitas pessoas a votarem no Lula. E agora tá todo mundo aqui, ó, fudido. Menos ele, né, que já tem os seus 500 milhões de dólares nas Ilhas Caimã. E sobre o nível desses títulos que ele comentou é bizarro, até que parava com a época da Dilma. Ou seja, só para você entender o quão ruim isso é. Se os títulos do governo estão pagando uma taxa aí, estão pagando a variação da inflação, mais uma taxa de 8%, já garantindo, anual, fixa, sem você fazer nada, com risco soberano do governo, significa que as expectativas estão, assim, péssimas. O governo só gasta, recorde atrás de recorde em gastar e não cortar benefícios exuberantes, e não tem sentido nenhum manter esses benefícios. Eles só querem taxar mais e mais a população, e toda a comunicação que o ministro da Economia, Haddad, publica, recebi meu cafezinho aqui, mas, enfim, toda a medida que o novo ministro Haddad publica, ela é péssima. O mercado não gosta, não acredita, e cada vez que eles tentam passar algo e voltam atrás, eles só perdem cada vez mais a credibilidade. Agora eu te pergunto, como investidores do mundo afora vão confiar num governo que não tem responsabilidade nenhuma com as contas públicas? Então a bola de neve é basicamente assim: o governo dá benefícios, né, sem ter dinheiro, sem gerar produtividade, e isso faz com que tenha aumento dos gastos e consequentemente a dívida está rolando a juros de 13% anualmente agora, e vai aumentar, o que torna as coisas mais insustentáveis do que já estão. Os juros sobem, nossa moeda real só desvaloriza, a inflação aumenta, com esse aumento prejudica ainda mais o custo de todos os brasileiros, e só você ver o custo de fazer um carrinho de mercado. É só você ver, vai fazer um carrinho, um mercado, vai comer no seu restaurante favorito desde 2010, desde 2015. Cara, todo mundo tá sentindo na pele agora, entendeu? A popularidade cai e assim a volta se completa. O governo dá mais benefício que a popularidade cai, sem ter dinheiro, e por aí a gente volta para essa roda. Então, ou seja, se essas políticas fiscais e econômicas continuarem, o Brasil não aguenta mais 4 anos do mandato do governo Lula. Não tem como. Aí, graças a Deus, notícias como essas vêm aparecendo. O governo Lula tem um pior desempenho, a popularidade cai, outros candidatos crescem em número de pesquisas e assim surge uma nova luz no fim do túnel. Assim eu espero. Bora lá para a nossa tela da Kinva aqui no computador, que é um aplicativo que eu consolido todos os meus investimentos. Então, se você buscar um aplicativo desse, cara, tem um cupom FilhoRico35 para te dar esse descontão aí na sua assinatura. Gente, esse aqui é o resumo, tá? Hoje a carteira tá apanhando bastante. Tava 140, agora caiu para 119. Isso grande conta por conta do Bitcoin, então tem uma correlação muito forte. A gente vê hoje a distribuição da minha carteira está completamente desbalanceada, então eu tenho muito em criptomoeda, tenho em ações, que são ações americanas, tinha um pouquinho de renda fixa que eu já reapliquei na Vale, uma ação a qual eu ainda continuo acreditando na tese, e aqui são as instituições que eu estou separado, tá? Então, o que a análise traz? É que essa análise aqui, ó, vamos botar nos últimos 3 anos, porque eu comecei há 2 anos e meio, mais ou menos, minha carteira, então ele não pega 100%. Então a gente vê um compilado 158% do CDI, que deu 40%. Como em 2022 eu comecei em setembro, a gente não consegue contabilizar o ano inteiro, mas esse ano eu tinha feito 2 e pouquinho, o outro ano eu fiz 35,20%, que já é um ótimo número. E o ano passado, de 2024, de janeiro a dezembro, eu fechei com 100%. Ou seja, se você me desse 100 mil, eu te voltaria com 200 mil. Se você me desse 250 mil, eu te voltaria com 500 mil. Se você me desse 1 milhão, eu te voltaria com 2. Se eu te desse 5 milhões, eu voltaria com 10 milhões para sua mão. E isso que aconteceu com a carteira pública. Obviamente, eu fui muito bem, foi um ano completamente atípico. Criptomoeda, que eu tenho uma grande exposição na minha carteira, cara, você valorizou muito. É muito difícil, insustentável você manter um ritmo de crescimento todo ano de 100% ou algo próximo disso. Isso não é a realidade, tá? Um dos maiores gestores dos últimos 20 anos, que infelizmente faleceu, ele fez 85% anualmente. Ninguém sabe ainda como, se a gente soubesse a gente faria igual. Mas a carteira foi muito bem e vamos ver nesses próximos anos. Hoje está apanhando, mas a gente está em fevereiro e é aquela oscilação, né? Provavelmente
esse ano, depois que sair esse acordo que o Trump está querendo fazer em 180 dias. Se Deus quiser, a gente vai ter uma boa correção para cima e eu vou rebalanceando a carteira e eu vou mostrando aqui para vocês. Então, cara, os relatórios são isso aqui. Ele vai dando os relatórios, você pode filtrar o que você quiser, você tem um extrato, então todo o extrato das minhas movimentações, então o que eu recebo de dividendo, as minhas aplicações, os meus resgates, enfim. Então vamos ver, também tem a MicroStrategy que é completamente correlacionada, então se o Bitcoin sobe, a MicroStrategy que detém mais de 10 mil Bitcoins também sobe. Então é isso, eu estou tentando surfar o momento e assim vamos seguindo com a carteira, tá? Eu pretendo fazer nos próximos meses alguns outros investimentos nela. E aí, voltando para o nosso papo aqui, o que eu pensei é abrir uma assinatura aqui mesmo no YouTube e deixar os behind the scenes para quem assina. Aí eu mostro mesmo a tese que eu vejo por trás de investir no novo produto, como eu escolho, como eu analiso, o que eu vejo de todos esses pequenos detalhes da carteira e, obviamente, algumas aulas pontuais para ensinar como é que se monta uma carteira para os assinantes. E aí eu quero saber de vocês, se vocês têm interesse de acompanhar isso e também de ter esse contato um pouco mais de perto comigo, com os vídeos atualizados todos os meses, tirando dúvidas, tirando perguntas, porque é um trabalhão fazer isso, né? Escrever roteiro, falar, analisar, botar aqui imagem, porque eu faço isso tudo sozinho. E é aquela velha história, não tem almoço grátis, né? Então se você quer ou se de alguma outra forma você tem alguma outra sugestão, deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e até o próximo vídeo.